Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 65. E o título da mensagem é Tenhamos Paz. Tenhamos paz. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo nos diz, no capítulo 5, no versículo 13, Tende paz entre vós. Tende paz entre vós. Então, ele está aqui nos estimulando a, nas nossas relações, cultivarmos a paz. Mas nós sabemos que as nossas relações dependem da relação que temos conosco mesmo. A nossa relação com o outro depende da relação que temos conosco. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, a qualidade do nosso amor com o próximo está na proporção direta da qualidade do nosso amor conosco mesmo, certo? Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo, tende paz entre vós. Não é tende paz em vós, é tende paz entre vós. Mas eu acho que pode ser aquele caminho para esse sentido, não é? Vamos ver. Emmanuel nos diz, se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade, essa belicosidade é essa agressividade, não é? Que predominam na estrada humana, lembrando que a estrada humana do planeta Terra, de espíritos imperfeitos habitando um mundo de provas e expiações, sim, a imperfeição ainda domina o coração da criatura humana num mundo de provas e expiações. Então, se não é possível respirar num clima de paz perfeita, sim, não estamos habitando um mundo angélico porque ainda não estamos no estado de espíritos puros. Então, não é possível mesmo, né? Respirar um clima de paz perfeita entre as criaturas, face então da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável, procure o aprendiz a serenidade interior. Já pegou logo no início, não é? Então, a questão, o ponto mesmo, vamos chamar assim, a fonte de toda a nossa paz vai começar dentro de nós, senão não temos paz nenhuma para desenvolver os nossos relacionamentos com o outro, não é? É razoável, procure o aprendiz. Aprendiz de quê? Aprendiz do Evangelho, exatamente. Procure o aprendiz a serenidade interior. Então, qual vai ser a nossa referência para buscarmos essa serenidade interior? Jesus, o Evangelho. Então, vou repetir para poder completar. É razoável, procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Mas não é? Liga essa televisão, é perturbação. Vai se conversar com alguém, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba entrando na perturbação alheia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, cultivando essa serenidade interior, porque os conflitos buscam, sim, nos envolver a cada instante. E ele continua, cada mente encarnada, cada espírito encarnado, cada mente encarnada, mesma coisa, constitui extenso núcleo de governo espiritual. Então, aqui ele está descrevendo o espírito. O espírito, a gente olha para o corpo no espelho, o espírito está aqui. O espírito está se expressando através desta matéria grosseira
que é o nosso corpo físico. Mas nós, espíritos imortais, somos um complexo muito mais amplo do que a nossa imagem no espelho revela. Então, cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora encarnado, a justas limitações. Nós estamos limitados? Esse corpo limita muito a nossa capacidade espiritual, o cérebro físico limita muito a nossa capacidade espiritual. E é importante que assim seja para que possamos viver melhor as provas e expiações do nosso curso, vamos chamar assim, de aperfeiçoamento moral, que é a encarnação, em que na encarnação estamos automaticamente inscritos, não é? Então, subordinado agora, esse núcleo, quer dizer, nós, como espíritos imortais, muito mais amplos do que simplesmente isto aqui, estamos subordinados, enquanto encarnados, a justas limitações, servidos nós, como encarnados, por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Então, nós temos potências dos sentidos físicos que nos servem durante a nossa encarnação. Então, percebemos o mundo e tudo que percebemos, seja o que ouvimos, o que vemos, não é? O que sentimos, né? O calor, o frio, todas essas sensações nos chegam por esses recursos que nós temos no corpo físico e que ele chama aqui de potências, traduzidas nos sentidos e percepções. E ele continua: quando todos os centros individuais de poder, que interessante, quando todos os centros individuais, vou ler primeiro, depois comento. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmo, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Peraí, o que são esses centros individuais de poder? Centros individuais de poder. Somos nós, os espíritos. Cada um de nós é um centro de poder. Então, quando todos os centros individuais, ele poderia ter falado da criatura humana, sim, ele poderia. Mas nós estamos também aprendendo a refletir sobre o que a doutrina espírita nos ensina, não é? Esse é o professor. A gente percebe, né? Na instigação que ele faz em nós refletirmos e chegarmos lá aonde ele quer que a gente chegue. Como ele diz, você sabe o que é, pensa um pouquinho. Quando todos os centros individuais de poder, quando todos os espíritos estiverem dominados em si mesmo, como se reconhece o verdadeiro espírita, que é sinônimo de verdadeiro cristão, que é sinônimo de homem de bem? Não estamos limitados a espíritas. Homem de bem, ser humano de bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em domar as más tendências, em dominar as más tendências. Então, quando todos nós estivermos já dominados em nós mesmos, e quem vai nos dominar? Quem nos domina? Quem nós queremos que nos domine? O bem, as virtudes. Vamos dominar a nossa imperfeição com as virtudes que vamos exercitar e imprimir nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, traduzidos em ações, em escolhas boas, positivas do nosso livre-arbítrio. Então, quando todos nós, espíritos, estivermos dominados em nós mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então, e só então, a guerra será banida do planeta. Banida. E não vamos esquecer que o título da mensagem é Tenhamos Paz. E a paz no mundo só vai ser conquistada quando a guerra for banida. Mas a guerra entre os homens acontece porque existem guerras dentro dos homens. Não é verdade?
Eu vivo no inferno. Como é que é a minha relação com as pessoas da minha família dentro de casa? Uma paz, uma tranquilidade. Se eu vivo em guerra dentro de mim, a guerra ela vai se externar nas minhas relações. Emmanuel continua dizendo, para isso, ou seja, para que a guerra seja banida de forma absoluta do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a trazer paz consigo. Então, para que a paz se traduza no mundo, é necessário que nós, que estamos lá exercitando, e aquele configura como mais velhos na experiência e no conhecimento, porque é claro que a ignorância não vai ajudar, e a imaturidade não vai ajudar nesse processo. Então, é importante o conhecimento, importante a experiência, para que aprendamos a ter paz dentro de nós, paz consigo, paz dentro de nós. A guerra do mundo só acabará quando a guerra íntima for debelada, quando também dentro de nós forem assinados os armistícios, pararmos de lutar com o bem e nos rendermos ao bem que sabemos ser o único caminho para o nosso progresso, nosso bem-estar e a paz que nós realmente desejamos, não é? Vivermos em paz, termos paz na nossa cabeça, termos paz no nosso coração. Quem não quer isso? Mas precisamos sair para, como um termo que Emmanuel usa, não é? O bom combate. E isso lá em Palavras de Vida Eterna, uma mensagem que tem lá, em que ele fala que o combate que nós vivemos hoje é o bom combate. É o combate para estabelecermos o bem em nós. É o combate para derrubarmos, derrotarmos o homem velho dentro de nós, o homem vicioso dentro de nós. É uma batalha dura que nos exige muito, tanto em esforço quanto em tempo. Emmanuel continua dizendo: educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante, dessa paz interior. Como é que a gente escuta? Se a gente escuta uma crítica como uma opinião, e a gente diz assim, ok, obrigada pela sua opinião, e aí a gente leva para a nossa vida, sim, fulano, mas não teve nada a ver comigo. Ok, mas é a opinião da pessoa. Agora, se a gente escuta a mesma frase, a mesma crítica, como uma censura terrível, então eu não sou uma pessoa válida, porque a pessoa não gostou do que eu disse, do que eu falei, dos meus gostos. Eu vou ter um problema enorme, né? Porque eu vou deixar de ser feliz, porque o outro disse que eu não posso ser feliz do jeito que eu sou. Então vejamos como há uma diferença entre a primeira audição e a segunda audição. E, no entanto, a frase foi a mesma. Então, por isso que nós temos duas pessoas diferentes passando pela mesma situação, nós vamos ter duas vivências totalmente diferentes. Vai depender da gama de experiências que cada uma traz e como ela vem desenvolvendo o seu crescimento interior até aquele momento. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos, conforme as nossas inclinações, como acabamos de ver aqui. Vemos uma pessoa que está bem consigo mesma e outra que não está bem consigo mesma, que de repente tem um complexo de culpa, né? Tem uma baixa autoestima levada por situações X, Y e Z da sua vida, e o que o outro pensa é uma determinante para o seu bem-estar ou a sua desgraça. Vocês conhecem alguém assim? Caminho do problema, né? Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme as nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Então existe a realidade e existe a minha interpretação da realidade. Então vejamos, uma pessoa que tem um amigo, uma amiga,
e que namora ou é casado com alguém muito ciumento. Então, esse ciúme é uma lente que vê uma amizade de forma, às vezes, até insuportável. Mas é uma amizade, as amizades fazem bem as relações humanas, amizades são estruturas sociais, vamos chamar assim, dinâmicas sociais extremamente saudáveis. Amizades são importantes. Tanto são difíceis, né, de serem construídas as verdadeiras amizades, nós sabemos disso, mas a lente do ciúme pode perverter uma relação sadia, não é? Ela não vê uma relação sadia. Aquela lente vê a realidade como algo totalmente deturpado. Vamos imaginar também o medo. Medo. Eu estou com medo de uma situação, então eu já não vivo a realidade. Eu vivo o que eu acho que vai acontecer daqui a pouco. Eu já não convivo mais com aquela realidade. Vamos imaginar. Eu quero muito engravidar. Mas eu nunca engravidei, vamos dizer, não é? Se fosse o caso. Eu tivesse idade para isso e não tivesse engravidado. E ficasse assim, será que eu posso engravidar? E se eu não puder engravidar? Eu nunca vou engravidar. Eu nunca vou ser mãe. Eu queria tanto, era a coisa que eu mais queria era ser mãe. Aí eu começo a me relacionar com o fato de que eu não vou ser mãe. Como eu vou ser infeliz não sendo mãe. Mas em nenhum momento eu fiz nenhum exame, nada me foi dito. Às vezes eu nem estou no relacionamento. Então o medo começa a me trazer ideias aqui na fantasia porque o cérebro está vendo essas ideias, né? Ali, eu, desgraçadamente, sem um filho nos braços, né? Porque tudo torna tons de tragédia. Eu vou perder meu emprego, mas espera aí, por que você vai perder seu emprego? Não, porque eu vou perder meu emprego, mas o que te faz? Está tendo uma redução na empresa? Não. Houve algum comentário de que vai haver uma lista de demitidos? Não. Então por que está assim? Não, porque eu estou achando que isso vai acontecer. Eu estou achando que isso vai acontecer. E porque eu estou achando que isso vai acontecer, eu começo a me relacionar com essa impressão, em vez de me relacionar com a humanidade, com a realidade. E isso é um problema e tanto. Se eu não administro o medo, daqui a pouco o medo está me administrando. E eu passo a correr o risco de perder o controle da situação. Seja no ciúme, seja no medo, seja nessas situações em que eu não me relaciono mais com a coisa em si. Eu já me relaciono com a minha interpretação e a realidade já passou de longe nisso. Nosso Emmanuel, vamos voltar ao nosso Emmanuel. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas. É aquela história, a frase é dita. Como ela é ouvida? Depende do ouvinte. Às vezes depende muito pouco de quem fala, né? Depende do ouvinte. Aí às vezes a pessoa diz assim, mas eu não soube me explicar. Mas a fulana ali me explicou, entendeu perfeitamente. Às vezes outra pessoa não tem ouvidos de ouvir, ele tem ouvidos de interpretar o que foi dito. Você hoje está muito bem. Por quê? Eu não estou bem nos outros dias? Não, eu quero dizer que você está muito bem. Mas por quê? Você está tão bonita, por quê? Eu não sou bonita. Não, eu só estou dizendo que você... Não, você está dizendo que eu sou uma pessoa feia. É isso que você está dizendo. Olha lá, como é que a gente vai interpretando. E podem surgir brigas por interpretação, mas não foi isso que eu falei. Você está interpretando o que eu estou dizendo. Acontece isso. Pois é bem isso que ele está dizendo. E aí, como ter paz? Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Acabamos de dizer. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência.
Então a pessoa diz assim, você está tão bem hoje? Eu estou mesmo, estou bem, Deus é bom, tudo vai melhorar. Positividade, eu tenho, necessidade de luz. Agora, se eu tenho necessidade de amargurar, você está parecendo bem hoje, é só aparência. Se você está vendo bem, olha, é só aparência. Estou bem, não. Você tirou isso. Às vezes a pessoa está parecendo bem, ela achou que estava parecendo bem, e expressou até para, a gente faz isso, normalmente, mas às vezes é tal coisa. Uma coisa é o que é dito, outra coisa é o que é ouvido. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Então, se somos pessoas que refletimos, que buscamos entendimento sobre as coisas, chegamos a um lugar. Agora, se somos pessoas onde tudo parece se relacionar com caos, aí nós vamos para outro lugar, lugar bem sofrido e perturbado. E Emmanuel continua: eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, nossa vida íntima, em tudo que nos diz diretamente, conosco mesma, no nosso lar, com aquelas pessoas que nos relacionamos no dia a dia, nas mínimas situações. Em torno de nossos passos, façamos serenidade tanto quanto nos seja possível, ou seja, vamos nos esforçar para isso. Diante dos conflitos da esfera em que nos achamos. Sim, os conflitos vão acontecer dentro de nós, no nosso lar, na condução, na rua, na vizinhança, no trabalho, aonde quer que aconteça, nós vamos precisar nos esforçar por estabelecer em nós a serenidade, porque, como ele já disse antes, o nosso mundo, ele nos instiga a conflitos. Toda hora tem um problema aqui, um problema lá, e a gente está sempre meio que apagando um incêndiozinho, ou jogando um fósforozinho. Eu gosto de pensar que a gente está apagando, não estamos mais jogando fósforo. Estamos agora com os copinhos d'água tentando apagar os incêndiozinhos. É bem melhor. Mas dá tanto trabalho. É assim, como é que é mesmo? É um mundo de provas e expiações. E a gente costuma dizer, olha, se não é prova, é expiação. E ele continua: sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem calma, é impossível observar, ouvindo, vendo, percebendo as situações. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem calma, a gente costuma se precipitar, não é? Sem calma, a gente age sem pensar, age de forma irrefletida, impulsiva. E isso tudo leva a um arrependimento. A tendência é a gente se arrepender quando a gente age por impulso. Então, a gente precisa ter calma para poder lidar com as situações, porque nós ainda estamos em treinamento. Imaginemos alguém aprendendo a dirigir e a gente diz, vamos lá, não sei o quê. Não, a gente precisa deixar a pessoa que está aprendendo a dirigir fazer isso com calma, porque ela tem que pensar, o que eu faço agora? Quem sabe dirigir está conversando e está lá. Parece que os membros pensam por si, Passa a marcha quando tem que passar, aperta os pedais quando tem que apertar, acende luzinha para cá, luzinha para lá quando tem que fazer e faz no automático, porque já sabe. É bom nisso. Agora, quem está aprendendo precisa fazer devagar. Por quê? Porque tem que pensar. Mas assim, opa, vou virar. Então, peraí, tem que acender aqui a sinalização. Tem que diminuir, porque eu vou fazer a curva. Aí tem que pensar nessas coisas todas. Vai pensar, vai passar por aqui. Por quê? Porque ainda não é exímio naquilo. Nós não somos ainda exímios no bem. Então, nós precisamos ir devagar, porque se a gente for por impulso, a gente acaba acelerando. E se acelerar, vai acabar batendo. Porque a gente ainda não é exímio. No bem, a gente não é exímio ainda.
não é? Sem calma. Então, calma. A gente fala para a gente mesmo, calma. Olha, um excelente mantra. Calma. Calma. Respirar fundo e dizer para si mesmo. Calma. E ele conclui dizendo. Primeiro ele fala, sem paz é impossível observar e trabalhar para o bem. E ele conclui dizendo, sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então, sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos o círculo da paz verdadeira. Ou seja, da paz real, não a paz imaginada, da paz real. Mas precisamos construir essa paz dentro de nós. E vamos levar essa paz, então, transbordando de nós para o mundo. Não é? É isso que queremos? Com certeza. Vamos orar a Jesus em prol da nossa paz e da paz do mundo, não é? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelos desafios que nos chegam, os convites, a construção da nossa paz interior. Fortalece-nos, Senhor, diante das dificuldades. Abençoa nossos esforços, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos da prece. Abençoa nosso anjo guardião, nossos lares, famílias e afetos. Mas abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os que neste momento estejam em sofrimento, encarnados ou desencarnados, seja por que motivo for. Abençoa-os, abençoa-nos. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós hoje e sempre, Senhor Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.